Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arivelton, professor de Química. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral para o primeiro ano. Nós vamos estudar sobre notações químicas, sobre os elementos químicos, sobre as fórmulas moleculares, o que são coeficientes, o que é um índice e os símbolos dos elementos químicos, tá certo? Então venham comigo aos próximos slides. Bom, os símbolos dos elementos. Bom, pessoal, as regras criadas por Berzelius e adotadas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, elas são utilizadas em todo o mundo, ou seja, elas são internacionais, tá certo? Então, nós vamos estudar aqui, por exemplo, o nome do elemento e o símbolo, tá certo? Por exemplo, nós temos uma tabela com os nomes de alguns elementos químicos e seus símbolos, né? Geralmente, os símbolos, eles são as letras iniciais dos nomes. Percebam aqui que os nomes são diferentes, né? Ou seja, os nomes podem até ser diferentes de uma região para outra, mas os símbolos são iguais em todo o mundo, em todo o planeta, tá certo? Os símbolos são internacionais, né? Então vejam aqui, por exemplo, o símbolo do hidrogênio é a letra inicial, H, do potássio é K, do fósforo é P e do enxofre é um S. Aí você me pergunta, professor, mas por que, que o símbolo do potássio é um K, se o nome começa com P? Como eu falei, né? Alguns símbolos, eles vão obedecer as letras iniciais de acordo com a palavra de outro idioma, né? Por exemplo, o potássio em outro idioma é cálium, por isso que o símbolo é K. Né? O fósforo, né, em outro idioma é fósforos, então o símbolo é um P. E do mesmo jeito é o enxofre, o símbolo do enxofre é um S. Por quê? Porque em outro idioma, né, a palavra começa com S, sulfuro, tá certo? Geralmente, os nomes, né, dos outros idiomas, né, vêm em grego ou então em latim. Observem aqui essa outra tabela, né? Nós temos alguns nomes de elementos químicos, 3 começados com Ca e 2 com Ce, né? Por exemplo, o carbono começa com C, o símbolo C. O cálcio, né, não pode ser um C porque já tem um carbono, então vai ser o que? O C e o A. Pronto, o símbolo do cálcio é C e o A. O cádmio é outro elemento começado com C e Ca. Então, o símbolo do cádmio não pode ser um C, porque já tem o carbono, e não pode ser o Ca, porque já tem o cálcio. Então, vem a primeira e a terceira letra, CD, ok? E nossos próximos aqui são o sério e o césio. O símbolo do sério é Ce, tá certo? E do césio não pode ser Ce, porque já tem o sério, né? Então vem o que? A primeira letra e a terceira, CS, tá certo? Próximo. Bom, as fórmulas das substâncias. O que é uma molécula, o que é um átomo, né? O que é coeficiente, o que é índice e o que é símbolos, né? O que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos ligados uns aos outros. Pronto. Esse arranjo aqui, por exemplo, é uma molécula, a molécula da água, H2O. E essa espécie química aqui, né, H índice 2O, é a fórmula molecular da água, H2O, ok? Então, nós temos aqui essa espécie química, 3H2O. O que é que significa tudo isso, né? Esse conjunto todo? Percebam aqui H2O circulado de vermelho, né? Aí é a fórmula da água, H2O, tá certo? E o que é esse 3 aqui grande, esse número grande aqui na frente da fórmula, né? É o coeficiente. Esse coeficiente indica quantas moléculas de H2O nós temos aqui. Então, nós temos 3 moléculas de H2O, ou seja, nós temos 3 arranjos desse aqui. 3 moléculas dessa H2O, tá certo? Então, aqui nós temos os símbolos, né? O símbolo do hidrogênio e o símbolo do
oxigênio, tá certo? Não esqueçam, cada letra representa um átomo, né? Aqui, por exemplo, nessa parte circular aqui, né, H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, letra representa átomo, tá certo? E esse 2 aqui, esse número pequeno que aparece do lado direito do símbolo da letra, é o índice, né? Ele indica o número de átomos. Atenção aqui, toda vez que não aparecer nenhum número aqui do lado do símbolo da letra, subtende-se que seja o número 1. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o número 1, ok? Oculto aqui no oxigênio. Então, nós temos O, índice 1, tá certo? Então, como saber a quantidade de hidrogênio, por exemplo, em 3 moléculas de H2O, tá certo? É só você multiplicar o coeficiente com o índice, né? Então, vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. Então, nós temos 6 átomos de hidrogênio. Repetindo, é só você multiplicar o coeficiente com o índice para você saber aqui nessa situação quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui. Então, multiplica o coeficiente com o índice. 3 vezes 2, 6. 6 átomos de hidrogênio. Quantos oxigênios nós vamos ter aqui nessa espécie química, né? Em 3H2O. Então, é só você multiplicar o coeficiente com o índice. Como eu já falei, né? Subtende-se que tem um índice 1 aqui, oculto aqui, tá bom? Então, é só multiplicar. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos 3 átomos de oxigênio, tá certo? Então, vamos ver aqui essa tabela. Nós temos algumas substâncias, o ozônio, a amônia, o álcool etílico e a sacarose, que é o açúcar da cana, né? A fórmula do ozônio nós temos 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. O álcool etílico nós temos 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na sacarose, o açúcar da cana, 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 de oxigênio. Próximo. Observação, cuidado, né? Nós temos aqui coeficiente 2, H é diferente de H índice 2, tá certo? O que é que significa isso? Esse 2H, coeficiente 2H, quer dizer 2 átomos de hidrogênio, né, isolados. E H índice 2 quer dizer uma molécula de hidrogênio. Uma molécula de hidrogênio. Está aqui os 2 átomos de hidrogênios ligados, formando uma molécula. Exercício aí para fixar. Explique qual a diferença entre as seguintes notações químicas. Aqui nós temos coeficiente 2, O índice 2, coeficiente 2, O índice 3, coeficiente 3, O índice 2. Então, o que é átomo aqui nesse conjunto, nessas espécies químicas? O que são moléculas, né? Vamos responder juntos. Bom, tá aqui. Percebam aqui, né? Nessa situação, minha gente, percebam que, olha, aonde aparece índices, né, que são esses números pequenos do lado direito da letra, do símbolo, né, é molécula. Olha aqui, olha. O índice 2, né, é molécula. O índice 3 é molécula. E O índice 2 também molécula. Ok? Então, percebam, toda vez que aparecer índice 2, esse númerozinho pequeno do lado do símbolo da letra, é molécula, tá certo? E quando não aparecer aqui, no caso esse de cima, né? Por exemplo, 2O, esse O aí, quando não aparece índice 2, esse númerozinho pequeno do lado direito do símbolo, quer dizer átomo, tá certo? Então, aqui nós temos 2 átomos de oxigênio isolado. Tá aqui eles, 2 átomos de oxigênio isolado, né? Aqui nós temos 3O2, ou seja, 3 moléculas de O2. Pronto, tá aqui, 3 moléculas de O2. Aqui, coeficiente 2O3. Isso quer dizer o quê? 2 moléculas de O3. Tá certo?
de ozônio, 2 moléculas de ozônio. E aqui nós temos uma molécula de O2, uma molécula de gás oxigênio. E aqui 2 átomos de oxigênio isolados. Alotropia, vamos estudar a alotropia. O que é alotropia? É quando um elemento químico forma 2 ou mais substâncias diferentes com propriedades e características diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o oxigênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. São substâncias alótropas. Por quê? Porque são 2 substâncias diferentes com propriedades e características diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico, o oxigênio, tá certo? Então, o oxigênio e o ozônio são alótropos do oxigênio, tá certo? Então, as substâncias alótropas, elas podem se diferenciar, né, pela atomicidade, que é pelo número de átomos, tá certo? Ou então pelo arranjo dos átomos, ou seja, o arranjo cristalino, tá certo? Então, por exemplo, o oxigênio e o ozônio, eles são a variedade alotrópica que diferencia a substância da outra, é a atomicidade, ou seja, o número de átomos, né? O oxigênio tem 2 átomos e o ozônio tem 3, tá certo? Então vamos lá, próximo slide. Já que a gente falou de ozônio, nós vamos falar aqui sobre a camada de ozônio, para que ela serve, né? Como ela se forma. Então, vamos ver aqui qual a função da camada de ozônio, né? Ela serve para diminuir, né, a intensidade dos raios solares, dos raios ultravioleta, né? Ou seja, ela filtra os raios ultravioleta, protegendo a vida na Terra, tá bom? Então, é o seguinte, aqui como ela se forma, né? Aqui na baixa atmosfera nós temos átomos de oxigênio, tá certo? Como o oxigênio ele é mais leve, menos denso, ele sobe, ok? Quando chegar aqui na camada, na alta atmosfera, o gás oxigênio, o O2, ele se decompõe em 2 átomos livres, 2 átomos de oxigênio livres, isolados. Um desses átomos de oxigênio livre reage com uma molécula do gás oxigênio. Então, olha, 2 mais 1, 3. Aí forma o gás ozônio, que é O3. Tá certo? Próximo. Vamos estudar aqui sobre os alótropos de carbono, né? Observem aqui que nós temos 3 substâncias, diamante, grafite e fulereno. Então, o diamante e o grafite existem na natureza, tá certo? Agora, o fulereno pode ser produzido no laboratório artificial, tá certo? Então, o diamante e o grafite são alótropos do elemento carbono, tá certo? O que diferencia um do outro, né? Qual a variedade alotrópica que diferencia o diamante do grafite? É o arranjo dos átomos, olha aqui, né? O arranjo cristalino, né? Então, o diamante e o grafite são alótropos, são substâncias diferentes, com propriedades e características diferentes, tá certo? O diamante ele é um dos elementos mais duros, ele não conduz eletricidade, tá certo? O grafite ele já conduz eletricidade, ele é quebradiço, não brilha, né? Já o diamante já é bem brilhoso. Então, o que diferencia um do outro é o arranjo cristalino, tá certo? Aqui nós temos CN do diamante e CN do grafite. Esse N aqui quer dizer vários átomos de carbono, né? E aqui também, vários átomos de carbono. Agora o fulereno, ele tem 60 átomos de carbono. Próximo, alótropo de fósforo. Nós temos 3 substâncias, fósforo branco, P4, fósforo vermelho, P4N, e o fósforo negro, PN, tá certo? Ou seja, o fósforo branco, o fósforo vermelho e o fósforo negro são alótropos do elemento fósforo, ou seja, são substâncias diferentes, com propriedades e características diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico, o fósforo, tá certo? Aquele fósforo que tem na caixa de fósforo, né, na nossa cozinha, por exemplo, é o fósforo vermelho. Aquela região da lateral da caixa, né, é o fósforo vermelho, tá?
é uma mistura de fósforo com vidro, né? Vidro moído, tá certo? Então pronto, o fósforo branco, o fósforo vermelho e o fósforo negro são alótropos do elemento fósforo. Próximo aqui é os alótropos do enxofre, né? Nós temos o enxofre rômbico, o S8, e o enxofre monoclínico, também é S8, tá certo? Então, assim, perceba que são duas substâncias diferentes, com propriedades e características diferentes, tá certo? Mas essas duas substâncias diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico, o enxofre, tá certo? Então o enxofre rômbico e o monoclínico são alótropos do elemento químico enxofre, tá legal? Então, pessoal, é isso a nossa aula sobre notações químicas, tá certo? Símbolos, coeficientes, índices, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.